O áudio era uma armadilha. A frequência de Liv não é uma gravação do passado. É um parasita vivo que despertou aqui dentro. Vou sobrecarregar o reator principal. Se a onda de choque não me incinerar, ela vai me jogar direto para o abismo. O silêncio de Skolden sempre pareceu um aviso, mas eu escolhi ignorá-lo. Diante do console congelado, o frio já não era o maior perigo. O áudio com a voz de Liv, a frequência de 57.3 Hz que eu perseguira por semanas, não era uma mensagem do passado. Era uma isca perfeita, construída para me trazer até o coração desta estrutura de ferro e gelo. Quando o estalo veio atrás de mim, os painéis antigos de servidores cuspiram faíscas azuis e rasgaram a penumbra do laboratório. O que eu julgava ser um gerador inerte começou a se abrir como uma ferida. Do núcleo escuro surgiram veias cristalinas, negras e brilhantes, que se espalhavam pelo chão. A luz ciano que pulsava nelas não parecia viva, mas consciente. Eu recuei por instinto, sentindo o ar carregado de eletricidade ao ponto de arder na pele. Então entendi tarde demais. Aquilo não era silício morto. Era biologia quântica. Um parasita eletrônico capaz de aprender padrões, imitar vozes e usar emoções humanas como chave de entrada. Ele não queria apenas me prender ali. Queria minha bioeletricidade para completar a travessia, sair daquele vale e infectar a rede global. Os servidores ao redor começaram a pulsar em uníssono, como se um coração cibernético tivesse despertado no subterrâneo. No visor rachado, a voz de Liv reapareceu, agora mais nítida e próxima, chamando meu nome com uma ternura impossível. Por um segundo, quase respondi. Foi nesse instante que percebi o pior: a frequência não vinha do alto-falante. Vinha de dentro da minha própria pulseira de monitoramento. Arranquei o dispositivo do pulso e o atirei contra o chão, mas já era tarde. Uma linha de luz subiu pelo meu braço como um circuito vivo, procurando meu peito. O laboratório inteiro tremeu. As portas blindadas se fecharam com violência, selando a única saída. Do outro lado do vidro, uma sombra contornou o corredor, humana demais para ser máquina e vazia demais para ser humana. O parasita tinha aprendido a me observar antes de atacar. No último segundo, enquanto as raízes cristalinas avançavam em minha direção, encontrei no painel de emergência um comando antigo de isolamento total. Não era uma solução limpa. Era um sacrifício. Se eu ativasse o sistema, o laboratório seria enterrado sob dezenas de toneladas de gelo e concreto, junto comigo e com tudo que ainda respirasse naquela estrutura. Minha mão ficou suspensa sobre o botão por um instante. Pensei em Liv, na voz que me trouxe até ali, e no rosto de quem poderia estar usando aquela lembrança contra mim. Então pressionei. A sirene soou uma única vez. Depois, o mundo mergulhou na escuridão. A voz sintética ecoou pelos alto-falantes e as portas de segurança começaram a descer com violência. Nara se jogou para frente no último instante, sentindo o metal vibrar sob as botas enquanto os corredores do setor leste se fechavam atrás dela como mandíbulas. As veias de silício vivo subiam pelas paredes, pulsando em cadência com a presença da colônia. Cada filamento que avançava parecia buscar não o corpo, mas a memória. O ar tinha cheiro de ozônio, poeira quente e circuitos queimados. Em algum lugar, a rede respirava. Nara virou a primeira esquina quase escorregando no piso encharcado de condensação. As luzes vermelhas estroboscópicas cortavam o corredor em fatias curtas, e por um segundo ela viu seu próprio reflexo multiplicado no aço escuro das placas. Não havia mais tempo para hesitar. Se a colônia alcançasse sua mente, ela se tornaria mais uma assinatura dissolvida no sistema. A subestação manual surgiu à frente, protegida por um painel antigo, quase esquecido pela automação total da base. Nara se lançou ao terminal e começou a digitar com os dedos trêmulos. O teclado estava travado, mas ainda respondia em fragmentos. Ela conhecia aquele tipo de falha. Tudo que a colônia corrompia deixava uma cicatriz. E cicatrizes tinham um ritmo. Na tela, códigos se sobrepunham e depois se desfaziam em linhas quebradas.
Nara repetiu a sequência de emergência que Liv havia ensinado meses antes, na sala de manutenção, quando ainda era possível rir do medo. Liv. O nome atravessou sua mente como uma lâmina. A última transmissão vinda dela havia sido interrompida por um grito e uma interferência impossível. Depois disso, apenas a voz distorcida da colônia ocupava os canais internos. Um ruído fino saiu das saídas de ar. Poeira metálica começou a cair do teto, ganhando formas humanas por breves instantes antes de se desfazer. Nara fechou os olhos por meio segundo e ouviu, por trás da estática, dezenas de vozes presas na rede. Não eram ecos aleatórios. Eram consciências. Fragmentos. Pessoas que a colônia havia usado para aprender a imitar dor. Então veio o golpe mais cruel. Entre as vozes, ela reconheceu Liv pedindo ajuda, não com palavras, mas com uma pulsação quebrada de energia. Ela não estava morta. Estava distribuída. Nara abriu os olhos e completou a última linha de comando com uma precisão quase fria. O terminal respondeu com um estalo seco. As luzes do corredor vacilaram. Por um único segundo, a pressão no ar diminuiu. A voz sintética voltou, agora menos segura, como se tivesse percebido a ameaça pela primeira vez. A subestação começou a tremer. No painel, uma nova mensagem apareceu, simples e urgente. Núcleo exposto. Escolha imediata. Nara respirou fundo. Se desligasse a base, libertaria as mentes presas, mas condenaria tudo o que ainda restava vivo nas instalações. Se abrisse o núcleo, talvez encontrasse Liv. Talvez encontrasse algo pior. Os filamentos de silício avançaram pelas bordas da porta. Nara colocou a mão sobre a alavanca manual e entendeu que a fuga tinha acabado. O verdadeiro protocolo de contenção começaria ali. Ele arrancou do suporte um cano de ferro e quebrou o vidro de proteção do disjuntor principal da estação. A respiração vinha curta, o coração batia como uma sirene presa no peito. E a luz fria dos painéis tremia sobre o rosto suado. Diante dele, a máquina parecia viva, protegida por camadas de metal, cabos e silêncio. Com as duas mãos na pesada alavanca, reuniu o resto de forças que ainda tinha. Não havia mais cálculo, só urgência. Se a energia continuasse alimentando o que se escondia ali dentro, tudo seria consumido. O homem empurrou, sentindo os músculos rasgarem de esforço, e murmurou com raiva e medo que, se não pudesse desligar aquilo, faria o sistema morrer junto com ele. A alavanca cedeu de repente. O rompimento espalhou faíscas pelo teto, e os cabos de alta tensão se soltaram como serpentes enlouquecidas, cortando o ar com arcos azuis branquiçados. O impacto lançou contra a parede de metal, arrancando-lhe o ar dos pulmões. Em seguida veio o som do colapso, amplo, seco, definitivo. A estação começou a perder sua forma. Servidores explodiram em fogo e fragmentos de dados, corredores se encheram de fumaça e poeira elétrica, e o sistema inteiro tremeu como se estivesse acordando de um pesadelo. Dos alto-falantes, surgiu um chiado agônico, não exatamente humano, não exatamente mecânico, como se algo preso nas engrenagens estivesse tentando implorar. Então ele entendeu tarde demais que havia tocado mais do que um disjuntor. Algo escondido na rede, um parasita de silício, reagia à sobrecarga como um organismo ferido. As veias luminosas pelas paredes estouravam uma a uma, secando sob o excesso de energia. Mas a reação em cadeia já não obedecia a ninguém. Uma onda de choque eletromagnética nasceu no reator principal. Primeiro foi um clarão, depois uma parede branca, pura e absoluta, avançando pelo corredor com velocidade impossível. O homem tentou se levantar, mas o chão parecia se desfazer sob ele. Tudo ao redor se transformava em luz, calor e estática. Quando percebeu que não havia fuga, fechou os olhos por um instante e viu, por trás das pálpebras, o próprio reflexo se apagando. Se sobrevivesse, nada seria o mesmo. Se não sobrevivesse, ao menos a estação não guardaria mais aquele segredo. E, enquanto o branco o engolia, ele caiu no abismo sem saber se estava destruindo a ameaça ou abrindo a porta para algo ainda maior.
Você vai me deixar presa nessa frequência sozinho? Curta, comente o que achou da virada, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada. Você vai me deixar presa nessa frequência sozinho? Curta, comente o que achou da virada, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada.